Estava esquecendo. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês então. Então nesse 4 aqui, ó, é, eu tenho a integral, né? E aí tinha duas coisas, né? O primeiro aqui eu já tinha uma parametrização. E o segundo eu não tinha uma parametrização, mas eu tinha uma ideia dessa parametrização, tá? É, Aí lembra que a gente discutiu que quando eram os caminhos a gente ia fazendo como? Ó, o integral do C aqui ó, vai ser igual ao integral de C1 mais a do C2, né? Era, era isso aqui que a gente tinha, né? Deixa eu só... Eu coloquei os slides aqui ó, só para a gente poder confirmar. Era a questão lá de aditividade. Ó, aqui, ó. Isso aqui, ó, aditividade, tá vendo? A gente poderia fazer os caminhos separados e somar eles. Então, era isso que a gente tinha na questão 4, né? Só que na questão 4, ele não está dando uma parametrização como deu na A, né? Mas ele deu aqui, ó, o C1 é o segmento de reta entre 0, 0 e 1, 0, né? Então, o x varia de 0 a 1 e o y permanece no 0, né? Então, um R de t aqui no caso, né? Ele poderia ser o TI, só TI, né? Variando de 0, o T variando de 0 até 1, né? Por quê? Porque ficaria TI mais 0J, né? Nesse caso aqui, tá? Do C1. E aí a gente vai fazer a parametrização para o C1. Então eu vou fazer aqui a integral olhando para C1, tá? Então no C1, em C1, ó, quem que é o R', né? Que eu quero ver, ó. Ele seria a integral que ficaria I, né? Aí isso aqui é o próprio V, né? Aí o módulo de V aqui nesse caso, ele fica a raiz de 1 ao quadrado, que no caso é 1, né? Então a integral de C1 aqui ficaria a raiz, né? Aí o x, quem que é o x? Ó, o x, como eu estou colocando a parametrização aqui, estou colocando t. Então t. E o y, né? Eu estou colocando como sendo 0. Então fica mais 2 vezes 0 aqui, ó. Vezes o módulo de v, que no caso é 1. Né? Então C1 ficaria raiz de t vezes 1 da raiz de t mesmo, né? Aí era fazer... e o caminho aqui, né, no C1 é de 0 a 1, né? Que é esse 0 a 1 aqui. A integral de raiz de t, né, é como se fosse t elevado a meio. Então fica t elevado a 3 sobre 2 vezes 2 terços, né? Isso de 0 a 1, né? E aí, substituindo por 1 e por 0, vai ficar 2 terços vezes 1 elevado a 3 meio dá 1. E quando for 0, dá 0. Então, no caminho C1, a nossa integral aqui dá 2 terços. Tá? Aí, em C2, ó, eu vou colocar aqui em C2, agora a gente tem aqui ó, o segmento de reta. Ó. Ele permanece no 1 e aqui ele vai de 0 a 2. Então eu posso escrever a parametrização dele assim, ó, como no i, no x, ele está permanecendo em 1, eu posso escrever como 1i, ó. E no j, né, como ele está variando de 0 a 2, eu posso colocar o tj de novo, só que agora eu coloco o t variando de 0 a 2. Tá? Aqui era de 0 a 1, porque foi de 0 a 1, né? E aqui permaneceu em 0, ó. E agora aqui permanece em 1 e o t vai de 0 a 2. Aí de novo, ó, o v vai ser a derivada aqui, ó. Então a derivada aqui é 0 e aqui fica 1j, né? Então o módulo de v é a raiz de 1 ao quadrado, que no caso é 1 também, ó, né? E agora a integral em C2
vai ser quem? Ó? Vamos lá, raiz de x, ó, no lugar do x a gente está colocando quem? Colocando 1, né? Mais 2 vezes y, no lugar do y a gente está colocando 2. Então, mais 2t, ó, vezes o módulo, que também é 1. Pronto, aí vai ficar a integral. Agora o t vai de 0 a 2, né? E a gente fica com essa integral aqui, ó. Eu poderia chamar isso de u. Então, quem que é du? Ó? Du é 2, dt, ó. Né? Então, dt é du sobre 2, ó. Então, essa integral eu posso escrever como sendo raiz de u sobre 2 du, né? A raiz de u, a gente acabou de ver que é 2 terços vezes u elevado a 3 sobre 2. E aí sobre 2 aqui de novo, né? Porque eu não coloquei para fora, né? Aí posso cortar aqui, ó. E posso voltar o u, né? Então fica 1 mais 2t. Pera aí, deixa eu só mudar um negócio aqui, ó. Mais 2t elevado a 3 meios sobre 3, e aqui indo de 0 a 2. Né? Aí substituindo, ó, fica 1 mais 2 vezes 2 dá 4. Então fica 4 sobre 3 meios, elevado a 3 meios sobre 3, menos 2 vezes 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1. Aí 1 elevado a 3 meios é 1, então fica 1 terço aqui, ó. Aí 1 mais 4 é 5, ó, então fica 5 elevado a 3 meios sobre 3 menos 1 terço. Então pronto, ó, esse é o caminho C2. Ó. Então, como a integral de C é a soma de C1 mais a soma de C2, então ele fica 2 terços mais 5 sobre 3 elevado a 3 meios menos 1 terço. E 2 terços menos 1 terço dá 1 terço, né? Então posso escrever assim, ó. Pronto. Entendeu, Roberto? Então você tem que fazer separadamente. E quando ele não dá parametrização, vocês têm que encontrar uma. Tá? Aí lembra, escolhe a mais simples que tiver. Porque essa não é única, essas parametrizações não são únicas, né? Eu poderia colocar aqui 0 e t ao quadrado, 0 e raiz de t, né? Porque todas elas dão certo. 0 e t ao cubo, só que elas são mais complicadas quando a gente vai pensar no módulo do que a linear, né? Então, sempre que tiver a união, cai naquela parte de aditividade, tá? De você fazer separado e depois somar. Tudo bem? Tudo bem, Roberto? Tudo. Tá? E a 6 aqui, ó, encontre a massa de um fio fino que se encontra ao longo da curva, né? Então, só voltando aqui de novo, ó, que a gente tinha várias coisas que a gente viu lá no final, né? Então, só voltando para a gente relembrar aqui, ó, massa, ó, a integral do delta aqui, né, do lambda, eu não sei, eu sempre esqueço qual que é essa, acho que é a lambda isso aqui, ó, do lambda ds, né? E a gente viu como calculava o lambda, né? Era igualzinho, ó, a parametrização vezes o vetor aqui, né, do r que fosse dada, né? Tanto é que aqui, ó, a gente tinha um lambda e a gente tinha aqui não tinha a parametrização dada, mas a gente conseguia pensar, já que a gente estava falando nesse caso do círculo, né, o semicírculo aqui no nosso exemplo, né? Então essa 6 ela seguia este caminho, né? E a 6 ela dava a parametrização, tá vendo? Então a parametrização ela era única. O que mudava era o lambda. Então para fazer a parametrização, que lembra, a gente ia precisar do r', né, que era o v de t, eu vou fazer já único aqui no caso, né?
Então ficaria... Ó, é raiz de 2t. O t é fora, tá vendo? Não é raiz de 2, não é isso. Ó. É a raiz de 2t. Então qual que é a derivada disso aqui? A integral. A derivada de t é 1. Então fica a raiz de 2i. A derivada de t é 1 de novo, ó, então fica a raiz de 2j. E aqui dentro a derivada de 4 é 0. E a derivada de menos t ao quadrado é menos 2t. Menos 2tk. Né? Então quem que é o módulo de v nesse caso? O módulo de v é a raiz do raiz de 2 ao quadrado, mais o raiz de 2 ao quadrado, mais o menos 2t ao quadrado. Então aqui, a raiz de 2 ao quadrado é 2, aqui é 2, então 2 mais 2 dá 4. E aqui, ó, menos 2 ao quadrado dá 4 e t ao quadrado dá t ao quadrado. Então aqui fica 4t ao quadrado. Tá? Então, eu posso tirar o 4 para fora, né? Aí ficaria a raiz de 4, né? A raiz de 4 é 2, ó, eu posso escrever assim, então. Tá? Então pronto, esse era o módulo. Agora a gente vai para o exercício. Ó. No A, o delta é 3t. Né? No caso, eu já estou dando a parametrização dele em função de t. Então, na hora de a gente colocar no exercício, bastava fazer isso. Ó. O 3t vezes o módulo aqui no caso, né? Vezes isso. Ó. E aqui já era de 0 a 1, né? Aí aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6, eu posso tirar para fora. Então, fico com essa integral aqui. Tá? Essa integral, ó, como eu tenho um t fora e eu tenho um mais t ao quadrado dentro, ó, então eu posso chamar o u de 1 mais t ao quadrado. E quem que é o du? O du é 2t. Né? Como eu tenho 6 aqui, né, eu vou só mudar aqui, eu vou deixar o 3 e colocar o 2 para dentro. E tá vendo? Ó? Eu tenho esse 2t aqui. Ó. Eu posso substituir por du. Ó. Então essa integral ela fica 3 vezes, né, de 0 a 1, eu vou deixar aqui ainda. Aí o 2t dt eu vou substituir por du. E 1 mais t ao quadrado eu vou substituir por u. Ó. E a raiz de u a gente acabou de ver que ele é 2 sobre 3. Né? Então fica 3 vezes 2 terços u elevado a 3 sobre 2. E aqui dá para cancelar. Ó. Então fica 2 vezes, aí eu posso voltar. U é 1 mais t ao quadrado, ó, elevado a 3 meias. E seno de 0 a 1. Então, só para finalizar aqui, ó, substituindo por 1, vai ficar 1 mais 1 ao quadrado dá 1. Então, 1 mais 1 dá 2. Ó. Então, fica 2 elevado a 3 meios. Menos, quando substituir por 0, vai ficar 1 mais 0 dá 1. 1 elevado a 3 meios dá 3 meios. Menos 2. Ó. Tá? E aqui eu poderia mudar, fazer radiação aqui, mudar, mas no final acaba aqui. Tá? Então pronto. Ó. Acabamos a primeira. E a segunda, o delta ele já é 1. Então a nossa integral ela vai ser 1 vezes o módulo de v, que é 1 mais t ao quadrado. Né? Então a gente tem essa integral aqui, que ela é que tipo de integral? A gente não pode fazer substitutiva dela, né? Que tipo de substituição normal a gente não pode fazer, né? Olhando assim, que tipo de integral é? Alguém sabe falar? Que tipo de função é essa? Eu acho que vocês estavam acostumados a ver ela em cálculo 2. Mas como vocês falaram que não viram muito integral em cálculo 2,
Então pode ser que vocês tenham perdido um pouco ela. Pois é, eu parei nessa integral aí, fiz e agora? Tentei substituição uma, tentei substituição segunda vez, saía não, aí eu desisti de fazer. Esse tipo é substituição trigonométrica, tá? Então, são nas substituições trigonométricas que você vai procurar esse tipo. A gente tem essa aqui, ó. A gente tem essa aqui também, ó. Opa. Tá? A gente tem vários tipos que a gente fala que são substituições trigonométricas. Essas são as mais comuns, né? É, quando vocês, eu só vou mostrar aqui para vocês, ó, quando vocês tiverem dúvidas é, de substituições trigonométricas, deixa eu só ver aqui nos livros, que eu deixei o livro de cálculo lá para vocês, né? Deixa eu só ver se o Thomas tem. Deixa eu ver se o Thomas tem aqui, tá? Só um momentinho. Aqui tem as das diferenciais integrais aqui, ó. Deixa eu ver se tem. Aqui, ó, aqui tem várias identidades trigonométricas, estão vendo que ele dá? Mas tem as funções, mas ele não coloca aqui no caso as integrais. Mas vamos lá, vamos só basear por aqui, ó. Depois eu indico um livro para vocês sobre, né? Mas quando vocês vão olhar aqui as identidades, ó, é, bom, nessas aqui não aparece nenhuma que ajuda a gente também. Então esse livro aqui não ajuda muito, né? Mas deixa eu ver um livro que ajuda. Ó. O Guidorize sempre ajuda. Eu quero mostrar para vocês rapidinho, porque sempre que aparecer esse tipo de exercício, é, é bom vocês olharem, tá? Porque ele aparece muito. E em integral dupla, aparece muito mais. E na nossa sétima semana vai aparecer integral dupla, né? Então por isso que eu preciso que vocês comecem a ficar espertos. Deixa eu só ver se tem aqui, ó. É, deixa eu ver as integrais. Deixa eu ver. Soluções. Aqui tem tanta coisa eu não. Integrais definidas. É, não sei se está no. Mas é aqui, tá? Mas qualquer coisa, mesmo se não tiver aqui, vocês procuram por substituições trigonométricas, tá? É, os livros sempre tem tanta coisa, né? Só estou tentando lembrar um que tem uma tabela que pode ajudar muito vocês nessa hora. Mas eu não lembro qual que, eu não lembro se é ele, se é o Stuart. Tem uma tabelinha bem facinha, acho que é o Stuart. O Guidorize não gosta muito dessas coisas também, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui. É no Stuart, bem no último que eu fui achar. Tá vendo? Aqui tem as fórmulas. Então sempre que vocês estiverem com dúvida, vocês podem dar umas colinhas aqui, né? Mas o importante é vocês verem essa parte, já que vocês não tiveram, que ela é muito utilizada. E aqui tem as tabelas de integrais trigonométricas, né? Aqui ele está com um menos, ó, tá vendo? Ele está com a raiz do menos aqui no caso. Então não é isso que ajuda a gente, né? É, deixa eu ver se tem a tabelinha do mais aqui, ó. Deixa eu ver se temos.
Aqui tem raízes, ó, mas com negativo ainda. O negativo aqui, ó, com mais, ó. Tá vendo? Exatamente o que a gente tem aqui, ó. Então a gente tem a colinha aqui, ó, né? Quando tiverem com a dúvida, ó. Porque tá vendo que não é uma integral tão fácil de lembrar mentalmente, né? Mas vejam substituições trigonométricas, substituições logarítmicas que ela ajuda, ó. Que é exatamente o que a gente tem aqui no nosso caso, ó, tá vendo? A gente tem 1 mais t ao quadrado. O a faz o papel do 1 faz o papel do a e o t faz o papel do t ao quadrado, ó. Então ele fica. Quem que vai ser a nossa integral? Ele vai ser t sobre 2, né? Eu vou só falar, então, eu não vou nem colocar aqui no papel porque não vai dar tempo, né? Mas ele vai ser, ó, t sobre 2 vezes raiz de 1 mais t ao quadrado mais 1 sobre 2 ln de t mais raiz de 1 mais t ao quadrado de novo. Essa vai ser a integral, tá? Nos livros, talvez no Stuart parte 1 ou no Guidorizo parte 1, tenha essa demonstração, tá? Sugiro dar uma olhada. E sempre que aparecer esse tipo e que vocês veem que não dá por partes, não dá por substituição, dê uma olhada nessas tabelas. O livro está lá, né, no Classroom. Dê uma olhada que sempre está aqui, tá? Ele sempre cai numa substituição de alguma maneira mais assim ou numa parte diferente, sabe? Porque às vezes ele faz partes que ele vai fazendo e depois volta para o começo, né? Acaba caindo, tá? E aí a gente realmente são integrais que normalmente a fórmula em si não dá pra gente lembrar, né? Mas por isso que a tabela ajuda nessas horas, tá bom? Tá certo, Humberto? Certo, certo. Tá, aí. Eu tinha umas tabelas aqui, mas eu olhei pelas minhas, eu não consegui achar nada. Aí eu desisti de fazer a questão. Entendi. Essa ajuda mais, mas de novo, quando vocês tiverem um tempo, revejam como faz isso. Porque relembrando como faz, às vezes quando esquece, vocês conseguem fazer de novo. Mas é claro que na correria não é o ideal. O ideal é realmente ter uma tabela. Mas nem sempre, se for uma tabela pequena, ela não tem todos os casos. Mas na hora que vocês verem que é um caso específico, aí sai caçando, sabe? Pode sair caçando o que vocês acham esse tipo de coisa. Né? Ela não é uma carinha tão bonitinha. Tudo bem, Robson, também? A questão A? Ok, agora vamos começar a nossa parte de campos vetoriais. Ó. Ela é uma aula mais longa porque a gente vai fazer uma grande viagem aqui por vários itens de física. Né? E esses itens eu não tenho muita familiaridade com várias coisas que tem aqui. Então eu vou falando, mas eu não tenho propriedade para falar não, tá? Mas eu achei muito interessante as cartas, as coisas que tem aqui em campos vetoriais, né? Então vamos começar aqui, ó. A gente vai ver uma parte, como eu falei, uma parte hoje e a gente termina amanhã, tá? Suponha que uma região no plano ou no espaço, né, seja ocupada por um fluido em movimento, como ar ou água. Tá? Então, por isso que os principais exemplos que a gente vê aqui são em rios ou frente frias, né? Ou correntes de ar, correntes de vento, né? Que a gente tem aqui, correntes de ar, né? O fluido é composto de um grande número de partículas, né? E em qualquer instante, uma partícula tem velocidade v, né? Em pontos diferentes da região em um dado tempo, né? Essas velocidades podem variar, né? Podemos imaginar um vetor velocidade sendo ligada a cada ponto do fluido, representando a velocidade de uma partícula naquele ponto. O escoamento de um fluido, né, é um exemplo de campo vetorial. Né? A figura aqui, ó, a seguir, né, mostra um campo vetorial de velocidade obtido a partir do escoamento de ar em volta de um aerófilo em um túnel de vento. Então, a gente tem aqui, né, um túnel de vento, ao redor de um túnel de vento, né, a gente tem aqui e a velocidade aqui, né, do escoamento desse ar, né, nesse túnel. Então a gente tem as setinhas. Repare que tem curvas aqui, né, e pode ter que em pontos aqui a gente tenha velocidades diferentes, né?
Aí essa figura aqui, ó, 16.7, ó, ela mostra um campo vetorial de vetores, velocidade ao longo do curso da água em movimento através de um canal que vai se estreitando. Ó. Então a gente pode pensar num rio, ou num canal mesmo que está aqui, ó, e ele vai se estreitando, tá vendo? Então o que acontece? Ó, a água corre mais rápido à medida que o canal se estreita e os vetores de velocidades crescem em comprimento. Né? Então por isso que aqui ó, a gente tem um tamanho e aqui a gente tem um tamanho bem maior. Né? Então quanto mais se estreitando, mais a água tem que ter uma velocidade maior. Por quê? Porque senão, imagina, vem uma grande quantidade de água para se estreitar, se ela permanece a velocidade, né, encheria, né? O, teria esse fluxo estreito, ele seria alagado, vamos dizer assim. Né? Então a velocidade aumenta porque essa água precisa escorrer para que não aconteça esse alagamento. Né? Os campos vetoriais estão ainda associados às forças como atração gravitacional, aqui como tem na 16.8. Né? E a campos magnéticos, campos elétricos e também a campos puramente matemáticos. Né? Então, campos que ainda não têm aplicação na física, a gente chama de campos puramente matemáticos. Né? Mas repare aqui, ó, né, mostrando a gravidade aqui, ó, ele vai o campo aqui, né, no caso, ele vai em direção ao centro, né, que proporciona a fonte do campo. Como a gente sabe aqui, como a gente estuda, né, muitas vezes a gente coloca a gravidade como sendo constante, mas a velocidade não é, né, dependendo da altura que esse campo está, né, à medida que ele vai se aproximando, né, ó, pode ver que as setinhas aqui vão ficando mais alongadas também do que antes, né? Por quê? Porque essa velocidade ela também vai aumentando à medida que vai se aproximando do centro, né? Geralmente um campo vetorial é uma função, né, que designa um vetor a cada ponto em seu domínio. Né? Um campo vetorial em um domínio tridimensional, ó, no espaço pode ter a fórmula como? Então pode ter aqui, ó, a nossa primeira equação aqui, ó. F de x, y, z, né? Então eu vou ter uma função que depende de x, y, z, outra função que depende de x, y, z e outra função que depende de x, y, z. Né? E como a gente está falando em vetores, ó, eu vou ter aqui os componentes i, j e k. Né? O campo é contínuo se as funções componentes m, n, p forem contínuas. Tá? Então a gente tem tudo aquilo que a gente fez na aula em 1 e 2, a gente carrega para cá ainda, né? Diferenciável se cada uma das funções componentes for diferenciável. Um campo de vetores bidimensionais pode ter uma fórmula como? Ó. Então a gente pode estreitar, né? Praticamente a mesma coisa, só que aqui a gente está falando em um campo bidimensional, né? Um vetor bidimensional. Né? Os vetores tangentes t e os vetores normais n para uma curva no espaço, ambos formam campos vetoriais ao longo da curva. Né? Ao longo de uma curva RT, eles podem ter uma fórmula de componente semelhante à expressão de campo velocidade. Né? Então, aqui bem parecido com o que a gente via. Né? Aqui está dando o VT. Então, quem seria o RT? O RT seria a integral, né, desse VT. E a derivada de VT a gente teria a aceleração no caso. Né? Se anexarmos o vetor gradiente, ó, então aqui a gente não tinha ainda comentado sobre o vetor gradiente, né? Então essa simbologia a gente vai utilizar muito ele durante algumas aulas nossas, mas ele é bem simples, né? A gente fala como se ele fosse a derivada de f. Né? Se a gente tem o f ou r de t aqui, né? O vetor gradiente dele vai ser a derivada em questão de f, de x, de y e de z. Né? A cada ponto de uma superfície de nível da função, teremos um campo tridimensional na superfície. Né? Se anexarmos o vetor velocidade a cada ponto de um fluido em escoamento, né, teremos um campo tridimensional definido em uma região no espaço. Né? Esses e outros campos, ó, são ilustrados aqui. Ó. A gente tem várias figuras que a gente vai ver. Né? Para esboçar os campos, escolhemos uma seleção representativa de pontos e esboçamos os vetores anexados a eles. Né?
Então, as setas são desenhadas com suas caudas e não suas pontas, anexadas aos pontos onde as funções vetoriais são calculadas. Então aqui a gente tem vários exemplos, né? Então a gente tem aqui um exemplo da superfície como uma rede de malha ou paraquedas, né? E um campo vetorial representando vetores velocidade de escoamento de água ou ar. As setas demonstram a direção e seus comprimentos indicam o módulo da velocidade. Então a gente tem esse exemplo. A gente tem aqui campo de vetores gradientes em uma superfície f de x, y, z igual a c, né, igual a uma constante. Aqui a gente tem o campo radial, f igual a xi mais yj, de vetores posição de pontos no plano. Né? Observe a convenção de que uma seta é desenhada com sua cauda e não só a ponta no ponto onde f é calculado. Tá? Aqui são exemplos bem representativos. E aí aqui a gente vai tendo vários outros, né? Campo de rotações de vetores unitários, escoamento de fluido em uma tubulação cilíndrica longa, vetores de velocidade de movimento de um projétil, né? Aqui já está no 2D, assim como estava aqui, né? E aqui uma figura bem mais legal, né? Que aqui a gente já tem o satélite, né? Que tirou isso aqui, utilizou o radar para tomar 350 mil medidas de vento sobre os oceanos do mundo. Né? As setas indicam a direção do vento, seu comprimento e tons, indicando o módulo de velocidade. Né? Aí aqui a gente tem vários tipos, né? Direções, tamanhos diferentes, né? Alguns mais alongados, outros menos. Né? Teria os tons também, mas a gente não tem como ver aqui os tons. Né? Observe a tempestade ao sul da Groenlândia. Né? Então a gente tem a Groenlândia está aqui, né? Ela está aqui. E ele está falando a tempestade ao sul, que está bem aqui, né? Ou aqui. Né? Uma dessas duas. Né? Porque tem a tempestade aqui, ó. Deixa eu só apagar. Porque repare que tem um vento vindo numa direção e o outro vindo em outra, né? Na hora que eles se encontraram, dá essa tempestade. Além dessa tempestade, né, faz surgir aqui, como a gente sabe, os tornados, que são muito famosos nessa região. Né? Aí os campos vetoriais aqui, vamos continuar. Né? Definimos o campo gradiente de uma função derivável f de x, y, z como campo de vetores gradientes aqui. Então, bem tranquilo, né, para o nosso estudo. O resto é tudo introdução. O que a gente começa a importar é aqui, tá aqui a nossa primeira coisa que a gente tem que importar, como a gente acha o vetor gradiente de uma função f de x, y, z. Então primeiro a gente deriva f em função de x no componente i, depois f deriva em y no componente j e depois deriva f no componente z, deriva f em z no componente k. Então bem tranquilo, né? A mesma função, a gente vai derivar ela 3 vezes, uma em função de x, outra em função de y, outra em função de z, cada um no componente. E isso dá pra gente o campo gradiente, né? Que a gente está achando aqui, né? Que é o delta virado para baixo aí, f, né? Cada ponto x, y e z, o campo gradiente fornece um vetor apontando na direção e sentido do maior crescimento de f, né? Com a magnitude sendo o valor da derivada direcional naquela direção. O campo gradiente nem sempre é um campo de força ou um campo de velocidade, tá? Então fica bem claro. Mas como a gente sabe, a gente acabou de ver que pode ser um campo puramente matemático, né? Se ele for um campo puramente matemático, não tem sentido falar de força ou velocidade. E tem outras coisas que envolvem além desses, né? Então, exemplo 1 aqui, por exemplo. Suponha que a temperatura T em cada ponto x, y e z, em uma região do espaço, seja fornecida ali, por t igual a 100 menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, menos e ao quadrado. Né? E que f de x, y e z seja definida pelo gradiente de t. Encontra o campo vetorial de f. Né? Então, se ele é definido pelo gradiente de t, né? Então o campo vetorial de f aqui vai ser derivar t em x e, né, derivar t em y j e derivar t em z k. Tá?
Então aqui a gente vai ter quem? Ó? Derivando isso em x, ó, aqui dá 0. Aqui fica menos 2x. Aqui não tem x, ó, então dá 0 e aqui também dá 0. Então fica menos 2x. E aí se for em j a gente vai derivar em y, então de novo aqui dá 0, aqui dá 0, ó. Aqui tem y, então fica menos 2y e aqui dá 0. Ó. Então menos 2y e depois em z, ó, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0 e aqui fica menos 2z. Ó. Então menos 2z, k. Então pronto. Tá? Então bem intuitivo fazer essas coisinhas aqui. Tudo bem? Aí agora a gente fala sobre as integrais de linha de campos vetoriais. Né? A gente falou sobre integrais de linha, a aula passada, e agora a gente vai falar sobre integrais de linha de campos vetoriais. Né? Vamos ver o que muda do que a gente viu para o que a gente vai ver. Né? Suponha que o campo vetorial f, ó, então a gente está dando ele aqui, né? Tenha componentes contínuas, né? E que a curva C tem uma parametrização lisa. Né? Então, de novo, a gente está fazendo uma parametrização. Né? Por quê? Porque o f ele depende de x, y e z. E a parametrização, como a gente está falando em integrais de linha, a gente precisa deixar ela tudo em função de t. Né? Então, a parametrização ou de uma única variável, né? Por isso que a gente chama essa única variável de t. A parametrização lisa, lembra que ela tem que ser lisa lá em linhas, né? Ou seja, o vetor, na hora que a gente achar o vetor de R', né? Não pode ser igual a zero. Né? Então, RT aqui, ó, GT, HT e KT, né? Igualzinho que a gente viu na aula passada. A parametrização R de t define uma direção ou orientação ao longo de C, que chamamos de direção de avanço. Em cada ponto ao longo da trajetória C, o vetor tangente, ó, de novo, é a derivada de R em relação a E. Aqui não era para ser em relação a S, aqui era para ser em relação a T. Tá? É igual a V sobre o módulo de V. Né? Isso aqui é uma outra maneira de ver, né? Que é V sobre o seu. V, que é igual a V sobre o seu módulo, né? É um vetor unitário tangente a trajetória e apontando nessa direção de avanço. Então o vetor v, ó, é a derivada de r em função de t, é o vetor velocidade tangente a c no ponto. Tá? Então a gente pode fazer isso ou isso. Né? Intuitivamente, ó, a integral de linha do campo vetorial é a integral de linha do componente escalar tangencial de f ao longo de C. Né? Esse componente escalar tangencial é fornecido pelo produto escalar como está aqui. Ó. Então, ele é f vezes esse t maiúsculo aqui, né? Ou simplesmente dr sobre ds. Acho que aqui estava certo mesmo, então. Tá? Mas eu acho que é dt ainda. Né? Mas acho que aqui está numa forma mais abrangente. Né? De forma que temos a seguinte definição formal. Né? Então, a nossa definição ela vai ficar dr sobre ds mesmo, é por causa desse ds. Né? Seja f um campo vetorial com componentes contínuos definido ao longo de uma curva lisa, parametrizado por r de t. Ó. Então, a integral de linha de f ao longo de c, ó, então é o f. Como a gente já estava acostumado lá na aula passada, tá? A gente pega a função e quando a gente vê a parametrização dela, a gente faz a substituição do x, do y e do z. Do mesmo jeito. Tá? Vezes o dr aqui. Né? A única coisa que a gente tem aqui, que é diferente, é que lá a gente estava achando o módulo do dr. Né? E aqui a gente vai utilizar o próprio dr. Tá? Então a gente vai ter um vetor e vai multiplicar por um vetor. Só que, ó, olha a multiplicação aqui. Ó, esse ponto é de produto escalar. Tá? Então a gente vai multiplicar um vetor, porque aqui a gente está falando, o f, lembra, ele é um campo vetorial. Então mesmo que o m, o n e o p
que está em função de x, y e z, a gente parametrize para t, repare que ele continua sendo um vetor. Tá? Então o f ele é um vetor. Essa é a diferença que a gente tinha da aula passada, que lá a gente transformava numa função, né? E aí por isso que a gente pegava um módulo, porque não tinha os componentes. Então, como f é um vetor, a derivada de r, né, também é um vetor. Então, para transformar numa função só de t, sem os componentes i, j e k, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o produto escalar entre f e dr. Aí como que é feito o produto escalar? A gente multiplica i com i, j com j, k com k e soma eles, né? Aí nesse caso a gente tem o produto escalar. Então também é bem tranquilo de fazer, né? Então só aqui para a gente ver as fórmulas, ó, calculamos as integrais de linha de campos vetoriais de forma semelhante a como calculamos as integrais de linha em funções escalares. Ó. Então vamos ver os passos. Ó. Temos aqui o f, né? E a parametrização. Ó. Então a gente pega o f, que está em função de x, y e z, e parametriza em função só de t, aqui no caso. Tá? Depois o r, a gente deriva ele em função de t, e aí a gente faz o produto escalar aqui entre f e dr, ó. E lembra que o f já parametrizado, né? E aí depois é só integrar esse produto aí, tá bom? Então, para resumir, né, para ficar menos obscuro, vamos ver no exemplo, né? Como que fica no exemplo tudo isso, né? Então, para começar, ó, eu tenho o f aqui, ó, repare que ele é um campo vetorial, né? Ó, ele tem componente i, j e k, né? E aí eu estou dando uma parametrização, né? Que é o r de t aqui, ó, t ao quadrado i, tj mais r de t, k, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vai ser parametrizar, pegar a parametrização dele e colocar dentro de f. Ó. Então lembra que isso aqui é a substituição de x, essa é a de y e essa é a de z. Tá? Então o x eu vou substituir por t ao quadrado, o y eu vou substituir por t e o z eu vou substituir por raiz de t. Tá? Então vai ficar, quando a gente olhar aqui, ó, aqui é z, né? Então vai ficar raiz de t i, né? Porque é no i que a gente está, ó. Então no lugar do z eu coloco raiz de t, ó. Então fica raiz de t i mais x vezes yj, né? Então o x a gente vai substituir por t ao quadrado e o y por t. Então vai ficar mais t ao quadrado vezes t j menos, né? E no lugar do y, ó, y ao quadrado, no lugar do y a gente coloca o t. Então vai ficar menos t, ó, isso elevado ao quadrado que tem aqui, ó. Isso no componente k. Só fazendo uns ajustes aqui, ó, fica raiz de t i, né? T ao quadrado vezes t dá t ao cubo. E aqui fica menos t ao quadrado k. Tá? Então pronto, a gente colocou o r dentro de f. Ó. Mas repare que, diferente lá de integrais de linha que a gente viu na aula passada, ele continua sendo um vetor. Né? E agora a gente faz, qual que é o próximo passo? A derivada de r em função de t. Né? Então está aqui o r, deriva dele em função de t. Então vai ficar 2t i, né? A derivada de t ao quadrado é 2t. A derivada de t é 1, então fica 1j, né? Ou simplesmente j. E a derivada de raiz de t é meio menos 1, dá menos meio, né? Então fica menos 1 sobre raiz de t. Né? 1 sobre 2 é menos meio, né? Espera que a caneta... Pronto. Menos 1 sobre 2 raiz de t. Então, estou fazendo direto aqui as derivadas, tá bom? Então, pronto, eu tenho o f e tenho o r'. Para integrar, a gente precisa de quem, como eu falei? Ó, do produto escalar de f vezes dr. E como a gente vai fazer esse produto? Como eu falei, ó, vai pegar i com i, ó, então vou multiplicar esse por esse. Então fica 2t vezes raiz de t, ó, então fica 2t raiz de t
tá? Mais esse vezes esse, ó, como aqui é 1, né? Então fica t ao cubo vezes 1, que dá t ao cubo. Ó. Repare que os componentes somem no produto escalar, porque o produto escalar é para dar um número, né? Um escalar. E aqui, ó, multiplica esse por esse, então fica mais menos t ao quadrado vezes menos 1 sobre 2 raiz de t. Tá? Só melhorando aqui, né? Então, t vezes raiz de t seria t vezes t elevado a meio. Conserva a base, somos expoentes, né? 1 mais meio dá 3 meios. Ó. Então, posso escrever como sendo t elevado a 3 meios. Então, fica 2 vezes t elevado a 3 meios aqui. Ó. Tá? Mais t ao cubo. E aqui, ó, menos com menos dá mais. Aí aqui, se eu subir, ó, ficaria como se fosse meio, né? Mais meio. Ó. Ficaria t ao quadrado. Como aqui é t elevado a meio também, ó, ele está embaixo, em cima ele ficaria menos meio. Então é como se fosse isso aqui, ó, t ao quadrado vezes t elevado a menos meio. Ó. Então, de novo, conserva, nesse caso, subtrai, né? E aqui fica 3 meios também. Né? Então aqui fica meio de t elevado a 3 meios. Né? E aqui só para juntar, né? Porque esse aqui tem 3 meios e aqui tem 3 meios, a gente pode juntar essas partes. Só ver se eu não... Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, aqui eu errei, né? Porque aqui não é menos meio, né? Aqui é mais meio. Eu coloquei menos, aqui é mais, ó. Porque era a raiz de t, né? Elevado a meio, então o meio que desceu, né? O meio positivo. Então se aqui é mais, aqui é menos. Né? Aí 2 menos meio, ó, ficaria 4 menos 1, de novo fica 3 meios aqui. Ó. Tá? Estou somando esse porque ambos é acompanhado do 3 sobre raiz de 2. Tá? Então no final das contas, né, a gente tem que f vezes dr, ó, fica isso aqui, ó, 3 meios vezes t elevado a 3 sobre 2, mais t ao cubo. Tá? Se não quisesse ter juntado, poderia fazer separado. Por quê? Porque agora o próximo passo é fazer a integral disso aqui. Né? E em que intervalo? O intervalo que está aqui, ó, 0 a 1. Opa, não pulei tanto espaço assim. Ó. Vou fazer aqui do lado. Então aqui fica a integral de 0 a 1 de 3 meios t elevado a 3 sobre 2, ó, mais t ao cubo do isso dt, né? Aí vamos ver a integral. A integral de 3t elevado a 3 meios, ó, quando a gente somar 1, ele fica 5 meios. Então fica t elevado a 5 meios sobre 5 meios, né? Então dá pra gente inverter, fica 2 quintos, né? Vezes t elevado a 5 meios. E aqui quando somar 1 fica 4, né? Então fica t elevado a 4 sobre 4. Tudo isso de 0 a 1. Aqui dá para cortar, ó, né? Então fica 3 quintos, ó, e quando eu substituir por 1, fica 1 elevado a 5 meios, dá 1, né? Então fica 3 quintos, mas quando substituir por 1, ó, fica 1 a quarta que dá 1, ó, então fica 1 a quarta. E quando substituir por 0, dá tudo 0. Né? Então só isso, 3 quintos mais 1 a quarta. Que fazendo MMC aqui, ó, fica 20. Aí 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 3, 12. E 20 dividido por 4 dá 5. Vezes 1 dá 5. Ó. E 12 mais 5 dá 17 sobre 20. Né? Então esse é o valor. Tá? Então, relembrando os passos. Ó, pega o f, substitui o x, y e z que tem lá pela parametrização. Do mesmo jeito que a gente fazia na aula passada. A diferença é que aqui a gente vai ter a separação nos componentes i, j e k. Né? Aí pega o r de novo e deriva ele. Depois multiplica o f vezes dr. Aí é componente com componente, tá? I com i, j com j, k com k. Aí pronto, cai numa única função que a gente tem que integrar. Ok?
tá? É, E agora, ó, as integrais, a gente viu aqui as integrais de linhas com relação aos campos vetoriais, né? Agora a gente vai ver integrais de linhas, ó, com relação às coordenadas x, y e z, né? É, então, quando a gente fizer direto, né? Sem os campos vetoriais, vamos dizer assim, como a gente fez, né? Às vezes é útil escrever uma integral de linha de uma função escalar, ó, com relação a uma das coordenadas, né? Como por exemplo aqui, ó, né? Em relação à coordenada de x aqui no caso, ó. Essa integral não é a mesma que a integral de linha de comprimento do arco, isso aqui, tá? Isso, é claro, muda, né? Mesma coisa se a gente fizer com dy, acaba sendo outra, com dz acaba sendo outra também, né? Para definir a nova integral, né, para a função escalar mx, y e z, ó, então repare que aqui a gente está pegando o m e a diferença é que agora, em vez de ser no ds, como era o todo lá que a gente fez na semana passada, a gente está pegando ou em função de x, ou em função de y, ou em função de z. Né? Mas lembra que o m agora sim é uma função escalar, como está falando aqui, então não é um campo vetorial nesse caso. Né? Especificamos um campo vetorial f, ó, então aqui tem os componentes, ó, f de m, né, sobre a curva C parametrizada por r de t, aqui também tem, né, a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. Com essa notação temos aqui, ó, então, de novo, substituir o x por g, o y por h e o z por k. Mas agora, como a gente quer ver o dx aqui, ó, então quando a gente tiver x igual a gt, o que a gente vai precisar também, ó? A gente pode derivar aqui direto, ó. Então a gente vai ter d de x, ó, e quem que vai ser d de x? Como aqui é a função g de t, ó, vai ser essa derivada de g em relação a t, né? D de t. É como a gente vai fazendo a substituição lá do u por alguma coisa dx, né? Lembra que aí depois a gente vai fazer o du, né? E faz os blá todo lá, né? Então é a mesma jogada, né? Como se fosse uma substituição nesse caso, né? Então a gente tem o seguinte, ó, que f vezes dr aqui, né, que a gente acabou de ver que era que isso é um produto escalar, né? Fica aqui no caso, ó, f de dr, o dr depende de dt aqui, né? Aí, fazendo as mudanças aqui, né, esse f dr agora aqui, ó, eu estou substituindo por isso aqui, ó, que é só o m, né? Porque como eu estou trabalhando com x, é como se eu estivesse trabalhando só com a primeira componente aqui, né? Que lembra, é M, N e P. Então vou trabalhar só com a primeira parte. Aí a G' de T aqui, ó, e D de T. Né? Isso vai ser igual a derivar M de x, y e z em relação a x. Né? Então dessa forma a gente define a integral de linha, ó, de M sobre C com relação ao eixo coordenado x. Ele é um ponto específico desse campo vetorial. Tá? Que ele também não é complicado de calcular. E a gente pode fazer isso com os outros vetores também, tá? Seja o n e seja o p, o n é em relação a y e o p é em relação a z, né? Aí ficaria aqui, ó, n vezes dy e p vezes dz, né? E expressando tudo, a gente ficaria dessa forma aqui, né? O m dx, ó, ele ficaria o m, de novo, ó, só o m, só o componente m, ó, fazendo a parametrização, como a gente conhece, né, do R lá, vezes o G', ó. Então, vezes o G' que é só aqui. Então, não é o R' que a gente vai colocar lá, é o G'. Tá? Do N, a gente vai utilizar o H', e do P, a gente vai utilizar o K'. Né? E muitas vezes a gente pega uma combinação dessas três. Tá? A gente pode pegar e querer, dependendo da aplicação que está sendo trabalhada, né? A aplicação pode querer, por exemplo, a aplicação dos três aqui, ó. Tá? A soma dos três aqui no caso. Mas também pode acontecer de ser os componentes separados, como está aqui em 1, 2 e 3. Tá? Então vamos ver isso num exemplo, tá? Então calcule a integral de linha. Aí aqui já está vendo, ó, que, reparem que já está aparecendo aqui, ó, na própria. Que eu coloquei de preto, eu não estava enxergando. Vou colocar no vermelho aqui, ó.
A integral de linha já está aqui, ó. O primeiro componente, ó, em função de x, o segundo em função de y e o terceiro em função de z, ó, né? Onde C é a hélice, ó, aí aqui eu tenho a parametrização, né? E a integral vai de 0 a 2π aqui no caso, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como a gente viu lá em cima, ó. O primeiro que é o dx, ó, o y, então lembra que aqui é a mudança do x, aqui é a mudança do y, aqui é a mudança do z. Então eu vou fazer primeiro as mudanças aqui, tá? Antes de fazer a integral. Ó. Então menos y dx, ó, como que era o dx? Ó? Era o componente, né? O m no caso é o menos y, vezes g' de t. Ó, tá? E quem que é o g? O g é a coisa aqui do x. Né? Então o y eu vou substituir por aqui, ó, por seno de t. Então vai ficar menos seno de t. Ó. E o d de x, ó, eu vou substituir pela derivada do componente t, né? Que no caso o g é esse aqui. Lembra que isso aqui também é o g, esse aqui é o h, isso aqui é o k. Né? Então a derivada de g, ó, a derivada de cosseno é menos seno. Então aqui fica menos seno de t. Né? dt aqui no caso. Aí menos seno vezes menos seno fica seno ao quadrado de t. Né? Quando a gente for para o segundo componente, ó, z dy, então o z, ó, eu vou substituir pelo z aqui. Ó, então é o t no caso. Né? Então eu vou substituir por t. E o dy, né, é o h', ou seja, é esse aqui. Ó. E a derivada de seno é cosseno. Ó, então fica cosseno de t. Né, t, né? Então aqui no caso vai ter t cosseno de t, né, dt. E o último aqui, né, que é o 2xdz, ó, ele fica duas vezes o x, ó, então fica duas vezes cosseno de t. E o dz, ó, vai ser a derivada do k', então a derivada de t. A derivada de t é 1. Então aqui fica 2 cosseno de t. Né? Pronto, ó. Aí colocando tudo isso numa integral, vai ficar assim, ó. Vai ficar a integral de 0 a 2π. Né? Agora o primeiro componente é esse aqui, ó, seno ao quadrado de t dt. O segundo é esse aqui, ó. O dt eu posso colocar tudo no final junto, né? Então fica seno ao quadrado de t mais t cosseno de t, ó, mais duas vezes cosseno de t, isso tudo dt aqui, ó, tá? Então agora é só a gente separar, derivar, integrar, né, componente por componente separadamente, ó. Essa integral é a mais fácil, né? Eu vou fazer essas integrais separadas, depois eu junto tudo, tá? A integral de 2 cosseno de t, a integral de cosseno é seno, então fica 2 seno de t, né? Já morreu aqui. A integral de t cosseno de t é uma integral por partes, né? Ficaria, eu chamaria o VDU. O U de t e o V e o dv de cosseno de t, né? Aí o du seria 1 e o v aqui no caso, né, seria como se fosse a integral de cosseno, que a gente acabou de ver que é seno, né? Aí como ficaria essa integral? Ela seria u vezes v, né? Então ficaria t vezes seno de t menos a integral de vdu, né? Então seno de t vezes 1. E a integral de seno é menos cosseno. Aí menos com menos dá mais, né? Então essa integral fica t seno de t mais cosseno de t. Tá.
Tá? Então pronto, já morreu a segunda integral também. E por último, a integral de seno ao quadrado de t. A gente já viu ela também na aula passada, na aula retrasada, né? Na semana passada, semana retrasada, que lembra que tem tem as substituições e tal, e a gente consegue substituir isso por isso aqui, ó. Né? O seno ao quadrado de t, a gente consegue fazer essa substituição aqui, ó. Meio menos seno de 2t deixa eu só lembrar se deixa eu só ver se eu anotei essa integral aqui. Menos de seno de 2t sobre 2. Ó. Né? A gente consegue fazer essas. Quando é cosseno ao quadrado, fica meio mais cosseno de 2t sobre 2. Né? Tem só a mudança aqui do sinal, no caso. Né? E aí é só fazer essa integral agora. A integral de meio fica meio t. Né? E aqui a integral de seno é menos cosseno, ó, então fica mais cosseno de 2t. Como tem esse 2 dentro, né, se fosse fazer a substituição, ele ia parar aqui embaixo. Aí ficaria 2 vezes 2, né, então aqui no final fica sobre 4. Tá? Mas foi uma integral que a gente já viu, por isso que eu só estou repetindo aqui rapidamente. Né? Então, juntando todas essas integrais, ó, juntando as três integrais, a gente tem isso aqui, ó, voltando lá na nossa integral. Tá? De 0 a 2π, aí a soma das três componentes, ó. Não é nem integral mais, né? Porque eu já integrei. Isso aqui fica assim, ó. A primeira integral fica 2 seno de t, mais a segunda parte, ó, que é t seno de t mais cosseno de t, mais a terceira parte, ó, que é meio de t mais cosseno de 2t sobre 4. Isso tudo aonde? Ó, de 0 a 2π. Aí agora é só substituir. Né? Então fica 2 seno de 2π mais 2π vezes seno de 2π mais cosseno de 2π mais meio vezes 2π mais cosseno de 2 vezes 2 dá 4, 4π sobre 4. Aí menos, né? 2 vezes seno de 0. Aí aqui dá 0 já, né? Aí fica mais cosseno de 0. Aí aqui também dá 0. E aqui fica mais cosseno de 0 sobre 4. Então aqui, ó, aqui dá 0, porque seno de 2π é 0, né? Então aqui também dá 0. Aí cosseno de 2π é 1. Aí aqui fica só π, né? Aí cosseno de 4π sobre 4. Então é como se fosse cosseno de 2π. Então aqui fica... Aqui não é cosseno, né? Opa. Aqui eu errei, tá, pessoal? Aqui não é menos seno, aqui é menos cosseno. É porque quando é cosseno ao quadrado, aqui fica mais. E aqui quando é seno, aqui fica menos. Tá? Então aqui é cosseno, a integral é seno. Ó. Então só vou mudar aqui, ó. Então aqui fica seno de 4π e aqui é seno também. Né? E aqui, então aqui dá 0. Aqui dá 0. Ó. Aqui também dá 0. E o cosseno de 0 é 1. Como tem menos aqui, ó, então fica menos 1. Ó. Então 1 menos 1 dá 0. E sobra o π aqui no caso. Tá? Então aqui não é seno, aqui é cosseno. Eu que errei. Tá? E pronto. Ó. A partir de hoje a gente para aqui, ó. Porque esse 4 é mais longo, né? Pra gente falar tudo amanhã. Alguma dúvida por enquanto? Alguma dúvida por enquanto?
Tá. Então, a gente encerra essa primeira parte aqui, porque a parte 4 vocês têm acesso ao slide, não? Ele é longo, né? Pra gente falar em alguns minutos, né? Então a gente fala com calma amanhã e a gente finaliza todo esse conteúdo amanhã, tá? No final, tem umas aplicações que a gente vai ver, né? De fluxo e tal. Não é nada complicado, tá?